Chegamos aí a mais uma ministração. Obrigado, Lanzão. Vê se já tem aqui, não tem não. Bem, irmãos, eu acredito que nessa noite seja, o recorde, de visitantes, de membros a nossa humilde casa, Nós estamos recebendo aí inúmeros visitantes, Os irmãos já identificaram eles por aqui, Quero novamente reafirmar o quanto estamos felizes com a presença de vocês, que vocês possam voltar à nossa humilde casa, que se sintam acolhidos no nosso meio, tá? Já foi reforçado aqui pelo irmão Jonathan, Nós contamos só até 3 vezes, tá? Se passar na frente da igreja, conta também, tá? Se você for na padaria e passou na frente, a gente conta, tá? Deu 3 vezes, já é nosso, tá? Então, já sou daquela igreja ali, ó. É mesmo? Passei na frente, eles me pegaram lá e agora eu sou membro. Amém? Mas, brincadeiras à parte, estamos felizes mesmo, sabe? Por tudo que Deus tem feito aqui em Ibirité, por tudo que Deus tem levantado a cada um de nós. E nós temos certeza que essa igreja será um diferencial nesse bairro, Que as pessoas possam encontrar em nós a palavra de Deus exposta, Nós temos que estar aqui como uma igreja bíblica, Como uma igreja que realmente prega a palavra de Deus, tá? E em nenhum momento nós queremos vangloriar disso, mas que toda honra e glória seja ao nome do Senhor, amém? Que venhamos ter esse pensamento, Vocês que nos visitam, se todavia não lembrar do nome da igreja, Você pode lembrar como igreja do livro, tá? Fui na igreja do livro, Que é isso que nós fazemos, Há um livro sagrado no meio de nós e nós seguimos à risca tudo aquilo que é escrito nele, Que é o livro da palavra de Deus, amém? Irmãos, estamos diante de mais uma parábola do nosso Senhor Jesus, Para os irmãos que já acompanham as nossas ministrações, nós estamos numa série de mensagens sobre as parábolas de Cristo, Nós fizemos esse estudo, justamente para que muitos irmãos possam entender verdadeiramente aquilo que Cristo estava dizendo ao contar sobre essas parábolas, tá? Então, é muito importante para nós estudarmos essas questões, sabe? E toda vez que nós falamos de parábolas, falamos de Jesus, ele tinha uma linguagem direta, Jesus, ele tinha uma maneira de falar que ele não cortava a volta, Então, às vezes, a gente sempre até brinca aqui com os irmãos, hoje só tem nós, então tem chicote, Por quê? Porque tudo aquilo que Cristo falava cortava a alma, sabe? Cortava o coração. Cristo, ele era muito bom, e verdadeiro, E ser verdadeiro, às vezes, nem sempre, aos olhos de outras pessoas, vai ser esse Jesus bonzinho, que nós vimos aí. Jesus é tão bom, sim, ele é bom, muito bom, E ele também é justiça, muita justiça, E nós temos que sempre associar a bondade de Cristo, a bondade de Deus com a sua justiça, Se eu fizer uma pregação em que eu posso dizer todos os atributos de Cristo de bondade, ou de Deus da sua bondade, sem citar também a sua justiça, de alguma maneira eu posso estar induzindo os irmãos a alguma coisa, Onde a bondade, a justiça de Deus, Sempre nós encontraremos isso nas Escrituras, E hoje nós temos, em especial, a parábola do servo que não queria perdoar. Esse é o tema que nós falaremos nessa noite, A parábola do servo que não queria perdoar. Isso se encontra, lá em Mateus, no capítulo 18, dos versos 21 aos versos 35. Desde já eu peço a você que abra a sua Bíblia,
como bons reformados, mantenham sua Bíblia aberta, porque vocês precisam verificar se aquilo que o pregador está pregando, né, está falando, se encontra verdadeiramente nas Escrituras, né? É um cuidado que nós temos. Então, que você possa abrir a sua Bíblia aí, em Mateus 18, verso 21 ao verso 35, ok? Quem trouxe as suas espadas aí, este é o momento. Mateus 18, 21 a 35. A parábola do servo que não queria perdoar. Tá? Esse é um título que nós vamos iniciar com ele. E pode ser que no decorrer do nosso sermão a gente mude ele para algo mais especial, né? Algo diferente. Vamos ver se nós chegaremos a isso. Tá? Esse texto em si, para os irmãos que sempre escrevem aquilo que nós falamos, você pode verificar esse mesmo assunto lá em Lucas, no capítulo 17, no verso 4, ok? Você vai encontrar aí, por ser, né, evangelhos sinóticos, você sempre vai encontrar referência desses textos em outros lugares. Então, aqui Cristo, ele dá uma explicação mais, sabe, aprofundada, né? Aqui, né, Mateus, ele tenta deixar claro aqui o objetivo de Cristo ao citar isso aqui, e eu tenho certeza que muitas coisas nós vamos aprender nessa noite através desse texto. Então vamos lá, verso 21, abra sua Bíblia, nós estaremos lendo, e nos diz o seguinte: então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência de mim, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Verso 29. Então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você. 30. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Amém? Amém? Glória a Deus, né? Difícil de engolir isso aqui, né? De, né, armazenar isso aqui, profundo isso que nós lemos, né? Vamos explicar esses textos. Nós vamos lê-los, nós vamos procurar entender qual que é a mensagem que Cristo está dizendo aos seus discípulos, né? O que Cristo está
falando para Pedro ali indiretamente, ou talvez até diretamente, né? Nós vamos estudar sobre isso. Porém, feche os seus olhos neste momento. Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez em Tua presença. Senhor, aqui estamos, Senhor. Nós agradecemos, ó Pai, por esse culto maravilhoso que estamos tendo, ó Pai. Nós preparamos isso para Ti, ó Deus. Todas as canções, todos os textos, ó Pai, tudo aquilo que foi cantado, tudo aquilo, ó Pai, nós procuramos, ó Pai, ter o Senhor como centro deste culto, ó Deus. Que tudo que nós venhamos fazer, ó Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Que o Senhor possa receber as nossas orações, que o Senhor possa receber, ó Pai, os nossos louvores, ó Pai. E que nós venhamos, ó Pai, a cada dia, ao cultuar a Ti, ó Pai, ao prestar culto a Ti nessa noite, ó Deus, nós venhamos também, ó Pai, ser transformados com a Tua graça e com o Teu amor, Deus. Que nós venhamos, ó Pai, verdadeiramente ser cristãos melhores, pessoas melhores, Deus. É isso que esperamos, ó Pai, porque toda vez que nós aproximamos de Ti, ó Pai, nós não conseguimos mais, ó Pai, sermos os mesmos, ó Deus. Que o Senhor venha transformar os nossos corações, que o Senhor venha, ó Pai, fazer com que venhamos crescer a cada dia, ó Pai, e assim, ó Pai, entender a verdade do Evangelho, ó Pai, e assim, ó Pai, ter a nossa vida eternamente transformada, Deus. Essa é a oração que fazemos, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, irmãos, diante, de mais uma parábola de Cristo, uma parábola em que Cristo, Ele está explicando para Pedro o que é o fato de ter que perdoar, de ter que passar por cima de algumas situações, tá? Mas antes disso, antes de nós falarmos sobre isso, eu queria falar um pouco mais sobre o que é esta parábola. O que você deve entender quando você escutar essa palavra parábola, tá? Você tem que entender que Cristo, Ele veio pregando essa maneira, tá? Pregando essa forma de dizer coisas extremamente importantes de uma maneira simples, de uma maneira em que aquele povo pudesse entender, né? Muitas vezes, irmãos, a gente escuta pessoas, ouve pessoas dizer que Jesus, ele literalmente, ele era um grande contador de histórias, né? A gente sabe que que Cristo, ele falou nessa linguagem simples, nessa linguagem que a gente pudesse entender de alguma maneira, né? E algumas pessoas, elas aproveitam, quando se fala desse modo em que Cristo pregou, para justificar, a mudança, às vezes, de textos, às vezes as pessoas procuram contextualizar a mensagem, às vezes algumas pessoas, elas mudam a verdade do Evangelho, pegando o gancho aí, na forma em que Cristo pregava, Então muitas pessoas, principalmente nos nossos dias, têm mudado a forma, pegando, baseando mesmo nessa forma como Cristo contava. Mas como nós lemos em versões, em sermões anteriores, nós lemos que Cristo, ele veio para cumprir profecias. Cristo, ele veio para cumprir aquilo que já estava escrito pelo salmista, Ele viria contando parábolas, O meu servo abriria a sua boca para contar parábolas, E algumas pessoas usam a forma como Cristo pregava, que é através de parábolas, para justificar as suas mudanças que fazem às vezes num sermão ou em qualquer outro tipo de palavra, E as pessoas às vezes até aproveitam desse gancho para dizer que a Bíblia ela precisa ser atualizada, Algumas pessoas aproveitam essa situação e falam, poxa, Jesus pregava sobre parábolas, hoje nós pregamos de uma maneira diferente, então é importante a gente atualizar a Bíblia, a gente modificar algumas coisas, E não é bem isso que nós devemos fazer, A palavra de Deus, ela está completinha aí,
né, no seu colo, ela está mais do que nunca eficaz e ela tem as respostas necessárias para a sua salvação. Tudo o que você precisa está neste livro, tá? Nada além. Você não precisa se preocupar com nenhuma extra revelação, né? Tudo o que Cristo precisava para que nós viéssemos ser salvos está nesse livro que está com você, tá? Não existe um caminho que, olha, preciso, tudo aquilo que você precisar de algo além, tá? Isso se chama legalismo, tá? Você não precisa disso. O plano de salvação está nesse livro, tudo aquilo que você precisa para a sua vida terrena está nesse livro, e muitas situações do dia a dia, todas as respostas que você precisa está nesse livro. Voltando aqui, irmãos, Cristo, literalmente, ele era um grande contador de histórias. Nós não temos dúvida disso. Ele era o maior, né? Porque a sua maneira de falar era diferenciada. Mas nós temos que entender que toda vez que nós falamos do Senhor Jesus, e quando Cristo está proferindo algo, nós temos que entender que tinha um objetivo, tinha uma missão. Cristo falava com um objetivo, tá? A gente sabe que Cristo, ele iniciou aqui o seu ministério aos 30 anos. O seu ministério durou 3 anos. Cristo caminhou por todos esses lugares, pregando a palavra de Deus. E esse ministério que ele formou em 3 anos, ele tinha um objetivo para isso, tá? Não foi algo aleatório, não foi algo sem pensar. Cristo, ele planejou tudo isso, ou melhor, o nosso Deus planejou tudo isso, tá? Tudo aquilo que Cristo falou, ele falava em poder e graça do nosso Deus, né? Mas a gente tem que entender qual que é o propósito das parábolas, tá? Bem rapidamente aqui, qual que é o propósito das parábolas? Por que eu tenho que saber sobre as parábolas? Por que toda vez que eu leio uma parábola, eu tenho que saber o que tem por detrás delas, tá? E é isso que nos remete a Marcos capítulo 4, versos 11 e 12, tá? Eu queria que você guardasse isso como verdade no seu coração, tá? Porque o objetivo da parábola vai ter 2 sentidos. O porquê que Cristo pregava em parábolas. O texto vai nos dizer o seguinte, indo para Marcos capítulo 4, versos 11 e 12, nós vamos ver Cristo dizendo o seguinte: Jesus disse a eles, olha só, a eles quem? Aos seus discípulos, tá? Jesus, ele acaba de contar uma parábola. Algumas pessoas entenderam o que Cristo queria dizer, mas outras não entenderam. Mas os seus discípulos chamam Jesus separadamente e perguntam para ele: Senhor, né, explica para nós o que o Senhor falou. Explica para nós sobre isso, sobre o que você acabou de falar. Você falou sobre parábolas e nós queremos entender. E aqui entra nos versos aos quais nós leremos. Marcos capítulo 4, versos 11 e 12. Jesus disse a eles quem? Seus discípulos: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Vocês estão entendendo? Olha o que o texto está dizendo. A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, tá? Aí a gente continua: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Pastor, não entendi nada, me explica isso, sabe? Jesus está dizendo o seguinte: olha, para alguns, para vocês que são os meus discípulos, para vocês que são os meus filhos, é entregue a vocês o reino de Deus.
vocês estão conhecendo o reino de Deus. O que é isso? Vocês estão conhecendo como é que a salvação brota no coração das pessoas. Vocês estão conhecendo os mistérios que estavam ocultos desde a fundação do mundo, e que agora vocês que são os meus filhos, eu estou mostrando para vocês o que são isso, o que é o reino de Deus, que Deus é Pai, que Cristo é o grande Salvador, que a salvação agora está no meio de vocês. É isso que Cristo está dizendo. Vocês têm um grande privilégio em ouvir a palavra da salvação. Aí você fala, uau, que ótimo, realmente é evangelho, é boas novas, boas notícias. Essa é a bondade de Cristo em evidência no texto. Mas o segundo versículo já é justiça. Cristo está dizendo o seguinte: para que vendo, vejam e não percebam. Cristo está falando aqui que Ele vai pregar em parábolas. Os verdadeiros filhos dele entenderão a sua mensagem, mas os que não são filhos não vão entender nada. Pelo contrário, ficarão mais cegos. Tá? E isso nos mostra o quê? Mas cego o quê? Foi Jesus mesmo que disse isso? Jesus está dizendo então que Ele vai continuar pregando em parábolas, para que alguns não venham se converter? Sim, não são suas ovelhas. Não são. E essas ovelhas, esses bodes, baterão cabeça a vida toda e não vão entender nada de salvação. Então, se você nessa noite está aqui e tem desejo nessa palavra que nós estamos falando aqui, parabéns, você é uma ovelha do Senhor. Amém? Cristo prega para você nessa noite. As parábolas farão sentido para você nessa noite. É isso que Cristo está dizendo. As parábolas vêm para esclarecer a verdade para aqueles que tinham ouvidos para ouvir. Sabe? Você tem ouvidos para ouvir? Então a mensagem é para você. É isso que Cristo está dizendo. Né? Você está aqui disposto a ouvir a Cristo? Sim. Então a mensagem é para você. Né? E é isso que nós vimos no texto ao qual lemos exatamente. Mas hoje nós falaremos, isso é só para os irmãos entenderem por que existiam parábolas, por que Cristo pregava dessa maneira. A cada parábola que ele falava, Cristo ele contava as parábolas e olhava, olha, você entendeu o que eu quis dizer, você teve interesse em me perguntar, você se sentiu constrangido com o que eu falei, e Cristo fazia ovelha, bode, ovelha, bode, ovelha, bode. E assim que o evangelho vai ser até os dias de hoje. Você vai pregar palavras como essa, você vai falar de qualquer coisa da Bíblia, qualquer situação, pessoas vão ficar, eu vou, sabe? Vão na igreja? Vamos, sabe? Mas gostou? Para mim tanto faz, sabe? Para mim tanto faz. Você entendeu que a parábola? Entendi muito bem, achei muito confuso. Né? Você tem desejo de saber mais? Não, já entendi, já para mim está ótimo. Né? Aí é uma seleção. Bondade e juízo. Cristo está selecionando os seus eleitos, aqueles que têm interesse e os que não têm. Tá? Voltamos ao texto que nós lemos sobre a parábola do servo, né, que foi perdoado e que não quis perdoar. E o tema principal é justamente sobre isso mesmo, perdão. É isso que Cristo está dizendo aqui. Perdão. A gente vive num mundo, irmãos, cheio de ódio, cheio de vingança, violência, inimizade entre as pessoas. A gente encontra isso em todos os lugares. Mas a gente não deve assustar com isso. Por que nós não devemos assustar? Porque a humanidade, ela se encontra caída.
a humanidade ela se encontra com esses sentimentos, sabe? Quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, né? Quando a Bíblia nos fala isso, ele já está explicando a real condição do ser humano no mundo em que vivemos. O ser humano se encontra caído. Se ele não ser vivificado através do Espírito Santo de Deus, ele vai continuar caído até que Deus o chame, né? Lá em Tito 3,3 vai nos dizer o seguinte, olha que interessante: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Esse era o que nós éramos. Estranho é quando nós vemos essas mesmas palavras na boca, né, de um cristão. Então aí, né, falso cristão detectado, né? Vamos colocar um carimbo ali, ó, falso cristão detectado. Por quê? Porque aquilo que ele fala não condiz com o que as Escrituras ensinam, sabe? Há algo errado aí, né? Mas nós sabemos também que até no meio dos filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, não significa que em algum momento também nós venhamos ofender alguém e também sermos ofendidos com palavras ou atos pecaminosos. Isso não nos isenta disso, tá? Nós estamos sujeitos a tais coisas. Mas é por isso que existe o perdão. É por isso que Cristo fala sobre perdão, né? E quando nós falamos de perdão, a gente costuma falar o seguinte, que falar que o perdão é fácil é até quando nós precisamos dele, tá? Quando é outra pessoa, a gente chega, né, irmão? Oh, perdoa, meu irmão, que isso? Não guarda isso no seu coração, né? Passa por cima. O nosso discurso é excelente, né? A gente fala, oh, você deve perdoar, você deve fazer isso, né? Agora, quando é a gente, meu irmão, dá um nozão na garganta da gente aqui assim, não é? Gente, eu não vou não, eu me submeter a isso, né? Eu me humilhar a tal situação, jamais, jamais. Mas não é assim que a igreja de Cristo ela deve permanecer, tá? E aqui no capítulo 18, ao qual nós lemos, Jesus ele nos ensina muitas coisas sobre o perdão, muitas mesmo. Essa parábola é exclusivamente voltada para o perdão, né? Mas a gente precisa entender algumas situações nesse texto que vai nos fazer imaginar que nós somos mais pecadores do que pensamos que nós somos, tá? Nós precisamos entender um pouco mais sobre essa parábola, tá? Precisamos falar um pouco mais sobre essa parábola. Nós vemos aqui que essa parábola vai nos chamar a atenção através dessa história que é contada aqui, sabe? Um rei, é o que nós encontramos, um rei em que ele perdoa a dívida de um servo, e uma dívida que era extremamente alta, né? O resumo da parábola é essa, tá? E nós vamos seguir aqui, vamos entender, mas vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre isso. Duas coisas nós podemos entender no texto que nós lemos, duas coisas. Quais são elas? Deus tem o objetivo de nos perdoar, para que a gente venha também perdoar uns aos outros. Esse é o objetivo principal da nossa parábola. E nós encontramos duas coisas nos textos aos quais nós lemos. Dos versos 23 aos versos 27 da sua Bíblia, da nossa Bíblia, a gente vai ver que o Senhor,
nos perdoou uma grande dívida. E dos versos 28 ao 35, nós vamos entender que nós devemos perdoar o nosso próximo, tá? E tu está em evidência ao qual nós lemos, né? Então, indo no primeiro ponto direto sobre isso, o Senhor nos perdoou uma grande dívida, né? Nós vimos aí no texto que o Senhor, né, o rei que é dito aí, que é contado nessa história, né, ele vai prestar contas com os seus servos. O rei, ele vai querer ver como é que está essa situação, como é que está as finanças, como é que está isso aí. Ele precisa acompanhar, ele precisa ver, né, ele precisa entender como é que está essa situação. Aí no verso 24, nós vemos aí no texto que nos diz que a dívida desse credor, né, a dívida desse homem, ele vai nos dizer que é 10.000 talentos. Sim ou não? Sim? Estão lendo a Bíblia aí? Acompanhe no texto aí. 10.000 talentos. Essa é a dívida, né, que nós encontramos aí. Tive a curiosidade de ver como é que é isso hoje, viu, gente? Sabe? Quanto que vale isso aí? 10.000 talentos. E por que essa dívida era enorme? Às vezes nós passamos por esses detalhes pela palavra de Deus, a gente não tem a curiosidade, né, de ver o que poderia ser, né? Realmente, um talento era a maior moeda daquela época. Um talento. Um talento. E aí nós podemos pensar o seguinte: o que era um talento? Era 34 quilos de ouro. 34 quilos de ouro, que era equivalente a 6.000 denários. Convertendo para os nossos dias, aquele servo, ele devia aproximadamente 10 milhões de dólares. Passando para reais, 60 milhões de reais. Essa era a dívida daquele homem. Tá? E a gente vê aqui que o texto fala que esse servo, ele contraiu uma dívida tão alta. Ele só explica isso, né? Que é uma dívida gigantesca. E realmente é. Imagina você hoje desembolsar 60 milhões de reais. Imagina você devendo isso para alguém. Imagina o seu chefe chegando aqui, Alan, né? Carlão, 60 mil reais, 60 milhões de reais. É por isso que ele pegou, traz a esposa, traz filho, vem você também, vai todo mundo preso. Vou vender cês tudo, né? A dívida era impagável, a dívida que esse homem tinha com esse rei, né? E ele seria preso com sua família até que a dívida fosse paga. Se você for olhar um dia de trabalho, né, digamos que ele trabalhasse a vida toda, ele não conseguiria pagar em salário aquilo que ele devia ao seu credor, né? Ele morreria na prisão antes mesmo que saldasse aquela dívida. Então, o que o rei fez foi o quê? Foi isso. Essa é a dívida que ele tinha, né? Mas o que acontece? O que acontece? Acontece, como o texto nos diz, né, que diante dessa sentença, o servo clamou por misericórdia. Olha o verso 26 para vocês verem. O servo, ele vai clamar: ó Senhor, meu rei, eu sei que tu tens o direito de me julgar, mas por favor, espere um pouco mais, e eu lhe pagarei tudo o que devo. Como que esse homem ia pagar isso, gente? Como que ele ia pagar, né? E esse homem, ele clama por quê? Por misericórdia e paciência. Ele não pediu por perdão, ele pediu por misericórdia e paciência. Foi o que ele pediu, né? Ele não chegou, olha, perdoa isso aí para nós, né? Não. Imagina você chegar para uma pessoa que te deve: oh, perdoa 60 milhões de reais, por favor, né? Depois eu te mando um Pix. Eu não tenho condição de pagar, né? Qual que foi a reação desse rei diante do clamor do servo devedor, né?
aqui nos fala, né, que ele perdoou aquela dívida. Ele simplesmente perdoa. 60 milhões de reais foram perdoados. E aqui nós entendemos que Jesus é esse rei. Aqui nós entendemos que Deus é esse rei. Nós somos os credores. Nós somos os que estão devendo aí essa dívida para Deus, tá? Nós devemos. E Deus perdoou essa dívida. Amém? Deus fez isso. É isso que Jesus está dizendo aqui na parábola. Tá? Você tem uma dívida impagável. E como é que nós adquirimos essa dívida? O nosso pai Adão fez essa dívida para nós. E essa dívida foi acumulando juros aí. Durante 2000 anos, essa dívida aí foi muito mais, né? Na verdade, muito mais. Não só 2000 anos, mas muito mais. Essa dívida ela foi criando juros aí. Juros e juros. E essa dívida era tão alta que o dono do banco não queria nem olhar para a nossa cara. Entenda isso. Você devia. E o dono do banco falou assim: olha, tira quem deve da minha sala. Eu não quero ter contato. Sabe? E não é que Deus está sendo ruim. É porque essa dívida nos torna distantes de Deus. Sabe? Deus, na sua santidade, na sua bondade, Ele não podia compactar com o pecado que agora habitava em nós. Sabe? E essa dívida está lá. Essa podridão estava lá. Todos nós devíamos isso. Só que esse mesmo rei, ele fala o seguinte: eu vou fazer um plano para que todo mundo que me deve, ou para aqueles que tiver interesse de ter a sua dívida perdoada, ou aqueles em que eu me, tiver bondade por eles, eu quitarei essa dívida, tá? E essa dívida é os nossos muitos pecados que nós temos, tá? Deus, Ele perdoou. Quando Cristo ele foi até a cruz, Ele levava juntamente consigo, né, as nossas dívidas, as nossas iniquidades, sabe? Tudo isso estava com Cristo no caminho do Gólgota, né? O Senhor, Ele foi misericordioso, só que Deus, Ele preferiu cortar na sua própria carne. Ele manda o seu Filho para que morresse por cada um de nós, para que assim nós não fôssemos consumidos pelo cárcere do inferno. Deus fez isso por nós. É isso que a parábola está dizendo. E o Senhor nos perdoa todas as nossas iniquidades. Está pago. Está pago. Cristo pagou para cada um de nós essa dívida. Você não tem que mais viver como escravo do pecado. Você não tem que mais ficar ressuscitando essa dívida, porque essa dívida foi paga. Cristo pagou por ela, sabe? E o pior, se fosse fazer uma ligação com o que nós estamos tratando aqui de dívida, é como se o dono do banco, né, perdoasse a dívida, chamasse você e falava: a partir de hoje, né, você é o gerente do banco, tá? Vou perdoar sua dívida e você é o gerente do banco agora. Você trabalha para mim. Você agora é o meu servo. Você agora cuida das finanças que eu mesmo vou te dar. Foi isso que Deus fez por cada um de nós. Somos mordomos de Deus. Somos encarregados de Deus. Somos responsáveis com tudo aquilo que Deus nos dá nessa terra, sabe?
É por isso que a Bíblia fala tanto em prestar contas, porque tudo que nos foi dado hoje, nós precisaremos prestar contas a Deus com aquilo que nos foi entregue. Né? A gente vai ter que prestar conta. Quando você vê lá no final, lá, né, nos perguntando quais foram as nossas ações, é isso aí que foi depositado para você, né? Porque essa dívida, ela foi paga, né? Ele cancelou essa grande dívida e nos tornou livres da condenação do pecado. Deus não levou em conta tudo aquilo que nós cometemos, mas Ele simplesmente olha como se nunca tivéssemos cometido. É isso que Deus faz. A Bíblia fala que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Né? Lá em Colossenses 2, versos 13 e 14, vai nos dizer um pouco mais sobre isso que nós estamos dizendo nessa noite, tá? Sobre essa dívida que Cristo pagou por nós, que Deus quitou para nós, tá? Vai nos dizer o seguinte, olha só: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Está pago. Tetelestai, está consumado. Cristo, ele não foi até a cruz para nos dar possibilidade de salvação. Ele foi lá para nos dar a salvação. Amém? Está pago, meu irmão. Qualquer lugar que você for, que falar que você precisa pagar pela sua salvação, isso é heresia. Está pago. Já está pago. Não temos que viver como escravos. Não temos que viver consultando essa dívida lá no Serasa. Está paga. Está paga. E é isso que Cristo está dizendo no primeiro ponto da nossa mensagem, do nosso sermão. Sabe? E a segunda coisa nos remete à continuação da parábola, que por sinal é muito triste no final. Tá? O segundo ponto nos diz que agora que estamos perdoados, agora que recebemos esse pagamento de dívida, eu preciso perdoar também o meu próximo. Tá? Verso 28 em diante vai nos dizer isso. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Né? 100 denários. E se você for fazer em comparação aos 60 milhões de dólares, era quase nada. Um denário era a menor moeda que tinha. Era o pequeno valor. Era equivalente a um dia de trabalho. Olha o que o camarada fez. Ele foi perdoado de 60 milhões de dólares. E agora, diante do seu conservo, alguém que devia a ele, devia um dia de trabalho, que era equivalente a isso, 100 denários. E aquele homem, ele não teve misericórdia desse homem. Não teve. 100 denários é o equivalente hoje em torno de 2.000 reais. É um troquinho, né? É um troquinho. Mas era uma dívida bem pequena em comparação à que ele tinha.
60 milhões de reais para 2 mil reais, meu irmão. Sabe? Mas o que acontece aqui é que esse homem ele age com brutalidade. Esse homem que tinha sido perdoado, sabe? Agora ele age com brutalidade. A Bíblia fala que ele garra o pescoço daquele homem, sabe? E fala, não, sabe? E da mesma maneira que ele conserva, ele pede por misericórdia. Ele pediu misericórdia. O rei deu a ele misericórdia. E agora o seu conservo também pede misericórdia. Fala, por favor. Mas o que ele faz? Ele não mostra compaixão, mas lançou o seu servo na prisão até que saudasse a dívida, sabe? Ou seja, o servo que foi perdoado não demonstrou nenhum perdão, sabe? Quais foram as consequências dessa atitude desse homem, né? A primeira consequência que nós encontramos aqui no texto é que houve a tristeza dos companheiros, né? Está lá no verso 31. As pessoas que viram essa situação falaram, poxa, eu não acredito no que eu estou vendo. O rei acabou de perdoar 60 milhões de reais desse cara, agora o conservo dele pede clemência por 2 mil reais, e esse cara agarra o pescoço dele, não perdoa a dívida e o lança na prisão, sabe? Houve o que? Tristeza dos seus companheiros, né? Houve aquela tristeza, aquela situação, tipo assim, poxa, ele podia ter perdoado, sabe? E a segunda coisa que nós encontramos aqui, no texto, é que essa incompaixão provocou a ira do rei. Está aí nos versos 32 aos versos 34. Tá? E novamente o servo é colocado diante da presença do rei. Novamente, aquele servo que estava com a dívida paga, ele volta novamente, né? E aqui nós temos uma palavra que o rei ele diz para aquele servo, né? Que está no final aí do texto a qual nós lemos, né? Ele diz, né? Verso 33. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo? Assim como eu tive compaixão de você? Olha a pergunta do rei para ele, né? Será que você não deveria ter? Será que você não deveria ter agido diferente? Será que você não deveria ter tomado outra situação? Será que você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como tive de você? Ele foi alvo da grande misericórdia do rei, mas não usou de misericórdia com o seu próximo. E qual foi o resultado? Qual foi o final de tudo isso, né? O rei fica irado com aquele servo, ele deu um justo castigo até que saudasse a sua dívida. Lembrando, né, que com esse dinheiro que ele devia, praticamente ele teve uma prisão perpétua após essa atitude, né? E aqui nós vimos aqui no final da parábola, né, que nos diz o seguinte: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Aqui entra a parte difícil do sermão. Cristo está dizendo o seguinte: vocês foram perdoados. A dívida que tinha contra vocês está paga. Cristo derramou sobre ele a dívida de vocês. Mas a partir do momento que você não perdoa o seu irmão, por qualquer situação, tá? Você volta para diante do rei. E você terá uma prisão perpétua dessa vez. A sua dívida será recobrada. É isso que Jesus está dizendo, né? O Senhor ensina com seriedade que a pessoa que não está disposta a perdoar o seu próximo provoca
a ira de Deus e traz juízo sobre si. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo, sabe? E nós somos muito bons nisso, irmãos, sabe? Nós somos excelentes em glorificar esse perdão que nós ganhamos de Deus, sabe? Nós somos bons nisso, né? Você é filho de Deus, amém, glória a Deus, yes, né? Você não é mais escravo do pecado, não sou mais escravo do pecado, né? Vocês foram adotados por Deus, yes, sou filho de Deus agora, não há nenhuma dívida contra mim, né? Mas você tem que perdoar o seu irmão. Aí a gente tem que conversar, aí a gente tem que ver. E aqui nessa parábola Deus está dizendo: não terei misericórdia de você. Não sei qual será a nossa desculpa diante de Deus, sabe? Deus, era muito difícil para perdoar o que Ele me fez. Deus, eu não conseguiria consertar essa situação com essa pessoa. E Jesus, que naquele dia será o grande juiz, falará para você: esquerda, eu não te conheço. Sabe? Isso é muito sério, irmãos. Imagina você diante de Cristo. Isso é a primeira coisa, né? Como um bom brasileiro, cheio de jeitinho, né? Nós somos bons no jeitinho. Senhor, eu não estou lembrado do Senhor ter falado que eu tinha que perdoar. Eu não estou lembrado, sabe? Está lembrado, sim. Você lembra? Que dia? 21 de agosto de 2022. Lembra? Aquela igrejinha lá no Cascata, você lembra? Você estava lá, não estava? Pois é. Culto bacana aquele dia, né? Pois é. Eu falei sobre isso. Por que você não tomou uma posição? Por que você não resolveu essas situações? Nossa Deus, mas não tem um jeitinho aí, nós dois? O Senhor é amor. O Senhor é bondade. Será que não tem como a gente negociar isso aí? A gente já sabe a resposta qual que é. Não teremos perdão. Despertamos a ira de Deus, o juízo de Deus sobre nós. E essa palavra é tão importante, irmãos, nos nossos dias. Por que é tão importante? Porque nós temos, infelizmente, cristãos, crentes, né, na caminhada cristã, que acham mesmo que chegará diante de Cristo sem perdoar os irmãos. E aqui eu não queria te desanimar, mas não tem conversa não, sabe? Tem muito crente aí, infelizmente, sabe? E eu sou crente, mas meu braço não é não, sabe? E eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Olha que belo cristão que somos, né? E eu sou crente, estou na igreja, sirvo ao Senhor, mas essa pessoa para mim morreu. E nós queremos chegar diante de Deus com essa conversinha fiada e achar que Cristo é obrigado a nos perdoar por causa de uma dívida que nós não perdoamos. E aqui volta ao que nós falamos no início do nosso sermão, sabe? Você gostou de ser perdoado. Você gostou de receber a compaixão do Rei. E quando você precisa de misericórdia, você não faz. E aqui o final do sermão é justamente para onde vai todas as pessoas que deveriam fazer coisas e não fizeram. Se nós pudéssemos hoje
dar uma visitinha no inferno. Sabe? Imagina. Embora tenha algumas pessoas indo nos nossos dias, né? Todo dia aí tem alguém, né? Fui no inferno e vi não sei o quê. Né? Todo dia tem, né? Fui no céu e vi não sei o quê. Todo dia tem alguém indo lá e voltando. Parece que comprou até o check-in. Está sempre lá. Mas se hoje, espiritualmente, ao dormir, Deus te desse essa visão de por algum instante, não precisa ser muito tempo não, uns 5 minutos, tá bom? Uns 5 minutos de inferno, para nós olharmos aquelas almas ali perdidas, nós encontraríamos pessoas assim, olha, eu tive a oportunidade de fazer, gente, sabe, eu achava que era mentira, eu achava que morreu, acabou, eu jurava mesmo que quando eu fechasse os meus olhos nessa terra, o bondoso Deus viria me abraçar, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal, e eu tenho certeza, assim como a parábola que nós também estudaremos, Lázaro e o rico também pediu para voltar para a terra, para resolver essas pendências, e a resposta foi never, nine, no, já tenho os meus profetas na terra, e é essa mensagem que nós queremos deixar para vocês nessa noite, uma mensagem de confronto. E aqui eu quero perguntar aos irmãos, se você partisse hoje, você gostaria de ter tido uma conversa com alguém antes de partir? Será que você poderia resolver situações com alguém antes de partir? Será que eu desejaria ter acertado essas coisas com ele antes de chegar no inferno? Ah, pastor, inferno é literal. Inferno, alguns falam que existe, outros falam que não existem. Você quer pagar para ver? Eu não. A pessoa que mais falou de inferno foi Jesus Cristo, esse Jesus bonzinho que está aqui. E é por bondade mesmo que ele falou, porque esse local é real, sabe? E é por isso que nós temos que nos atentar a isso. Eu sei que hoje alguns irmãos talvez podem falar, poxa, pastor também, hein? Cheio de visitantes na igreja lotada, pastor, em vez de trazer uma palavra boa, trazer uma palavra, né, alegre, pastor vem falar de perdão. Sim, porque é com amor que nós pregamos, há amor naquilo que nós lemos aqui. Jesus jamais desejaria de ver suas ovelhas no inferno. É por isso que ele fala sobre isso. Quando você ama o seu filho, por mais que seu filho acha chato você segurar o braço dele e falar, seu filho, não é para atravessar a rua, eu já falei com você. Ah, mãe chata, pai chato, o pai é chato demais, pode fazer nada. Sua mãe e seu pai segurando o braço ali é para quê? Para o seu bem. A rua é o inferno. E Jesus hoje nos pega pela mão e fala, filho, vai não, fica aqui, não vai não. Esse é o que nós encontramos quando nós lemos essas parábolas. E aqui, finalizando, irmãos, remete ao que nós iniciamos no sermão. Sabe? Pessoas vão ouvir sobre a história do servo bom, né? O servo que teve
o perdão da sua dívida, mas não perdoou o seu conservo. Pessoas comuns vão ouvir essa história e falar: poxa, que cara mal, né? Beleza, foi preso, morreu. Nós, como ovelhas de Cristo, entendemos sobre o que precisamos fazer para sermos como servos de Deus. E aqui eu finalizo o nosso sermão nessa noite. Que possamos entender o que está redigido aqui nessa parábola. O que Jesus queria fazer. E olha que eu repeti, é Jesus que está falando. Jesus que está falando. Disse Jesus no texto aí. Sabe? Se você conhecia um Jesus, né, mais legal que esse aqui, e você pode até falar assim: meu Deus do céu, que Jesus mau, gente. Eu não conhecia esse Jesus, não. Esse é o Jesus das Escrituras, tá? É um Jesus que contava parábolas para julgar aquele pessoal. Então, essa ideia que nós temos, né, desse Jesus rastando, né? Não é isso que nós vimos no meio gospel hoje? Volta para mim, por favor. Você é raridade para mim, né? Você é o espelho precioso que eu preciso tanto. Volta para mim, por favor, né? E a gente fica assim: não vou. Vou fazer pirraça, né? E a gente fica assim: não, pede mais, Jesus, pede mais que eu vou pensar se eu aceito você. Inclusive o evangelho é dito assim, né? Você aceita Jesus nessa noite, né? Aí nós com o pezinho: eu não sei se eu aceito, sabe? Eu estou pensando se eu aceito, né? E nós brincamos com a graça de Deus, com o perdão de Deus, né? Eu vou pensar, né? E aí nós estamos brincando com coisa séria, irmãos, sabe? Na verdade não é nós que precisamos aceitar Jesus, era nós como esse servo aqui: Senhor, tenha misericórdia de mim, igual o cego, né? Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, me deixe estar no seu céu. A gente vê o ladrão da cruz ali sofrendo, né? E o ladrão da cruz: Senhor, né, faz aquela oração linda. Linda a oração. E Jesus, ele, né, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Poderia usar aquele momento para fazer uma oração triunfal, uma oração, né, com lindas palavras. O cara está morrendo, pregado numa cruz, sangrando, prestes a morrer. E ele só pede para Cristo lembrar dele. A gente não consegue fazer uma oração para o Senhor, sabe? Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, recebe esse humilde pecador. Não, nós somos soberbos, sabe? A gente não ora, a gente não lê Bíblia, a gente não faz nada, sabe? E achamos mesmo que estaremos lá naquele dia. E a gente fica se perguntando. Todo mundo aqui que eu perguntar: quem quer ir para o céu? Todo mundo: eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu para quê? Se a Bíblia é chata, se o culto é chato, orar é chato, né? E aí é que está: quer ir para o céu para quê? Né? Então a gente precisa entender as verdades do Evangelho. Precisamos, para fechar, perdoados e perdoadores. A mesma graça que você recebeu de Deus, que você possa repassar para o seu irmão. Amém? Conselho. Se ao falar aqui alguma coisa, e se sua mente
levou alguém que você acha que você precisa resolver, espera não. Resolve isso. Use de compaixão com essas pessoas. Aí sim você vai provar que você foi capaz de liquidar uma dívida de 60 milhões de reais. Que Deus os abençoe. Amém. Amém, irmãos. Assim nós estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Novamente agradeço aos irmãos por estarem aqui, tá? Estamos felizes mesmo, porque nós temos aprendido muitas coisas com essas parábolas, sabe? Cada chicote, um diferente do outro, pode ter certeza, né? Quando a gente prepara esses sermões aqui, a primeira coisa que nós fazemos é jogar para o nosso coração, sabe? A primeira coisa que nós fazemos é falar, poxa, estou pregando a igreja, mas será que eu não tenho aí nada que eu precisava resolver, né? Será que eu vou estar sendo hipócrita pregando, sendo que eu tenho algo que eu não resolvi? Então, a primeira coisa é para nós. Irmãos, grupo de louvor, vem aqui à frente. Nós estaremos